Olá, turma. Então, vamos para a nossa aula 4. Então, vamos recapitular um pouquinho que a gente fez até nessas 3 aulas anteriores. Então, na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre o que é currículo, que o currículo não é neutro, que ele é influenciado pelo Estado, pelo poder, pelo pensamento das pessoas que estão no poder, certo? E a gente falou um pouquinho do currículo no Brasil, desde a época da colonização, dos indígenas, reforma pombalina, enfim, essas questões, as teorias do currículo, o que é uma teoria não crítica ou tradicional, uma teoria crítica, uma teoria pós-crítica. Hoje eu vou retomar um pouco isso, que eu acho que tem umas dicas boas para vocês guardarem. Enfim. E aí, fala um pouquinho sobre alguns teóricos, mas não teóricos bem relacionados ao currículo. Falou sobre Foucault, sobre Bourdieu, Althusser, enfim, alguns outros. Falou do papel do professor para a concepção do currículo. Na aula 1. Na aula 2, a gente teve aquela aula que eu falei para vocês que é super importante para vocês grifarem, guardarem, escreverem, fazerem resumo sobre tudo, que é sobre as nossas, como foi a Constituição e quais foram os nossos documentos. Então, a primeira Constituição Federal, segunda, terceira, quarta, enfim, as LDBs que a gente teve, que essa que a gente tem não é a primeira, já tiveram várias outras. Os nossos Planos Nacionais de Educação, os PCNs, os referenciais curriculares, as diretrizes, os DCNs, né, Diretrizes Curriculares Nacionais, e a BNCC, certo? Na aula 3, que foi a anterior, a gente falou do porquê ensinar, a gente falou multiculturalismo é hoje. A gente falou sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, as avaliações externas. Eu acho que faltou falar para vocês, na aula passada, sobre o SAEB e sobre uma questão da LDB. Mas eu vou tentar encaixar ela aqui na aula de hoje para não ficar faltando, tá bom? Bom, então vamos lá. Na aula de hoje, a gente tem, que eu falei para vocês que eu ia retomar, que eu acho importante começar então com isso. Quais são os modelos curriculares que a gente tem? A gente tem os modelos não crítico, crítico e pós-crítico. O que é o modelo não crítico? É um modelo que a gente vai só transmitir o conteúdo, a gente só vai passar os conhecimentos, e geralmente aqui a avaliação ela é sumativa, classificatória, então é um modelo tradicional. A gente não está preocupado com questões sociais dos alunos nem nada disso. Um modelo crítico, a gente começa a olhar para numa teoria do currículo crítica, a gente começa a olhar para a sociedade, então entender que, na verdade, o currículo, ele é um documento de disputas, então, que vai formar o currículo? Quem está no poder vai colocar suas ideologias, certo? E aí a gente tem um modelo, então ele começa a olhar para a sociedade. Então ele leva questões sociais em consideração. Quando a gente tem um modelo pós-crítico, então, a gente, além de levar essas questões sociais em consideração, a gente tem uma atenção para a diversidade que tem na escola. Então, a gente entende que nem todos os alunos são iguais, que na verdade os alunos não são iguais, a gente não tem, é muito difícil a gente encontrar um aluno igual ao outro, todos são diferentes, então a gente tem uma diversidade e a gente tem que se atentar para isso. Tanto questão de costumes, religião, crenças, alimentação, então a gente tem alunos muito diferentes e a gente tem que ter uma atenção para essa diversidade, certo? Então, a partir da década de 90, a gente tem um dualismo escolar muito forte. Então, o que é o dualismo escolar? É uma escola que forma para o mercado de trabalho e uma outra escola que forma para os vestibulares e a continuação do conhecimento, certo? Então, a gente tem um currículo hoje baseado em habilidades e competências, que é a BNCC. A gente tem as avaliações externas como forma de controle, mas é bom lembrar que ela instiga uma competição muito grande, né, entre as escolas, por conta dela ter esse resultado divulgado e ter a melhor escola, enfim. E aqui nas avaliações externas, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o SAEB, que foi o que eu deixei para trás na aula passada. Então, o que é o SAEB? Ele é o Sistema de Avaliação da Educação Brasileira. Então, ele basicamente pega as notas de algumas provas, né, da educação brasileira, e ela forma o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, para a gente saber como está a nossa escola básica,
quais são os níveis que nós estamos atingindo, a gente pega essas notas dessas avaliações, pega também resultados dessas avaliações no sentido de os alunos, por exemplo, na língua portuguesa, os alunos de primeiro ano, eles acertaram tantas questões, erraram tantas questões. Então, a gente vê ali um índice de como está nacionalmente a nossa educação. E é importante dizer que por que o IDEB, o SAEB, eles são confiáveis? São, porque são índices, são numéricos e são refutáveis, né? São resultados, os alunos que fizeram, enfim. Só que a gente tem, na LDB, uma questão muito séria, que é a progressão continuada. E nessa progressão continuada, quer dizer que o aluno não precisa reprovar todos os anos. O que a gente tem? Uma organização por ciclos ou séries. Se eu não me engano, o estado de São Paulo ainda está assim. A gente é formado por ciclos. E nesses ciclos, então a gente tem no ciclo, no ensino fundamental 1, do primeiro ao terceiro ano. Isso significa que um aluno, ele pode ser alfabetizado até o terceiro ano. Então, não significa porque o aluno do primeiro ano foi mal numa prova, a de avaliação externa, que ele não vai ser alfabetizado. Ele pode ser alfabetizado até o terceiro. E aí, se não me engano, no terceiro ano ele pode reprovar. E o segundo do ciclo é o quarto e quinto ano. Então, é uma formação através de ciclos. Tem a seriação? Tem. Mas tem os ciclos. E esses ciclos têm que ser levados em consideração. O que é muito difícil acontecer quando a gente pensa em avaliações externas, em DEB. Eles medem mesmo as séries. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quinto, sexto, sétimo ano, como é que tá esses anos? E não o ciclo. Se eu não me engano, a partir do segundo fundamental é de 2 em 2 anos os ciclos. Sexto, sétimo, oitavo e nono, é isso. E depois o colegial médio, né? É o ensino médio inteiro. Então, só pode aprovar, se eu não me engano, no terceiro ano do médio. E é isso. Sobre avaliações. E aí, pensando, então, que nessas questões de habilidade e competência, então, a gente tem a BNCC como nosso documento oficial hoje, né? Ele foi muito disputado. Para falar, para ser sincera, essa é a primeira vez que eu escuto ela criticando um pouco a BNCC nas aulas. A gente tem várias críticas à BNCC, principalmente na educação infantil e no ensino médio, mas é o documento que a gente tem, que foi aprovado e é o que a gente tem que seguir, né? Então, ela vem falando um pouquinho também que uma das metas não, a intenção da BNCC, né, do BNCC, é basicamente ter um ensino, uma parte do ensino comum para o Brasil inteiro, né? Para todas as cidades, enfim, todas as escolas. Só que a gente depende muito da interpretação do professor e da interpretação da escola, o que ela vai fazer com essa BNCC. Então, não necessariamente vai ter um ensino comum para o Brasil inteiro, certo? E aí, a gente tem que pensar, são vocês têm que ler a BNCC, ler os intuitos dela, lá, a primeira parte, apresentação, tudo, e tentar entender que sujeito que vai ser formado a partir da BNCC. Isso é uma pergunta que cada um tem que responder enquanto profissional, quando for atuar. Que sujeito que a BNCC pretende formar, que sujeito eu quero formar. E aí, como a gente pode usar a BNCC para isso. Então, essa é uma pergunta que vocês têm que responder, na minha opinião. Mas ela traz algumas considerações, que é a BNCC. Basicamente, ela forma para o mercado de trabalho. Então, ela quer alunos, pessoas formadas, né, para o mercado de trabalho de forma competitiva. Então, que eles sejam competitivos nesse mercado de trabalho, que eles consigam um bom emprego. O educar é imediato e não se considera muito a emancipação. Então, essas questões de filosofia, sociologia, enfim, que vai desenvolver um pensamento crítico, né, nas crianças, nos adolescentes, ele fica em segundo plano. E a reforma do ensino médio, que foca muito nessa questão do trabalho e pouco nessa questão da emancipação do cidadão. Então, agora a gente vai falar um pouco mais da BNCC, e aí eu vou trazer ela um pouquinho aqui para vocês, certo? Então, agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a BNCC. Eu achei interessante trazer o site da BNCC, já tinha falado para vocês acessarem quando vocês tiverem oportunidade. E no vídeo ela mostra outras questões que o documento traz. Eu vou mostrar para vocês aquela parte que eu tinha comentado
sobre como funciona a numeração da BNCC mesmo, né? Então, aqui a gente tem a estrutura dela, e eu vou entrar aqui em educação infantil. Basicamente, o do ensino fundamental vai ser bem parecido. Então, tá aqui quais são os direitos da aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, né? Os campos de experiências, que a gente já tinha conversado sobre eles, o eu, o outro, o nós, corpo, gestos, movimentos, enfim, os campos para a educação infantil. E aqui também traz a educação infantil na BNCC, ela tem 3 divisões. Então, os bebês, que são de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, que é de 4 anos a 5 anos e 11 meses. E aí, depois, a partir de 6 anos, passa para o ensino fundamental, né? Então, o que eu acho interessante mostrar para vocês é essa numeração, que é o importante, e basicamente, quando for fazer um planejamento, alguma coisa assim, principalmente nos estágios, vocês têm que apresentar essa numeração. O que significa essa numeração? Esse primeiro conjunto de letras é o ensino, a etapa da educação que você está falando, então, educação infantil, ensino fundamental 1, ou ensino médio. Aqui é qual campo de experiência, aqui é qual faixa etária você está falando. Então, se você vai falar de crianças bem pequenas, crianças pequenas ou os bebês. Aqui é o campo de experiência e aqui é o objetivo que você vai querer alcançar. Então, para ficar mais prático, eu vou abrir aqui uma tabela que é da educação infantil. Então, aqui traz expressando quais são, o que quer dizer cada direito, né, da educação infantil. Aqui explicando cada campo de experiência. Aqui é aquela separação que eu tinha falado para vocês. Lembrando que bebês e crianças bem pequenas são da creche e a pré-escola são crianças pequenas. Então, essa tabela que eu tinha falado para vocês. Então, voltando aqui. Como eu falei para vocês, aqui a primeira parte de letras é a etapa que você está falando. O segundo, qual a faixa etária que você vai falar. E aqui o campo de experiência, que é o segundo par de letras, e o número é os objetivos. Cada campo de experiência tem seus objetivos detalhados. Então, a gente tem aqui como, por exemplo, o objetivo da educação infantil, da etapa 2, da faixa etária 2. O campo é o eu e o outro, e nós. E o objetivo 2 para, então, essas crianças de 1 ano, 7 meses a 3 anos e 11 meses, que ainda fazem parte da creche. Então, qual que é o objetivo? Demonstrar imaginação positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Então, esses objetivos são para todos os campos de experiências em todas as etapas, inclusive no ensino fundamental. E aqui vem falando um pouquinho, então, sobre a transição. E aqui a gente já começa a falar do ensino fundamental. No ensino fundamental, a gente tem as áreas, então, de conhecimento aqui. E aí, cada área de conhecimento vai ter campos dentro dessa área. Então, na área de linguagem, a gente tem língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. E aí, cada área de conhecimento vai ter seus objetivos específicos. E esses objetivos específicos são a parte que eu falo para vocês que era para ser comum em todo o país. E aí depois tem a parte diversificada que cada escola, cada cidade vai construir o seu próprio currículo, certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho do multiculturalismo. Então, o que seria multiculturalismo em geral? Seria entender que nem todos têm as mesmas oportunidades. E aí a gente tem alguns tipos de multiculturalismo. Aqui a gente vai trazer 3. O primeiro
é sobre o assimilacionista. O que seria esse multiculturalismo assimilacionista? Seria a integração de todos, todos são convidados a participar, e aqui ele é um pouco contraditório no sentido que ele não é crítico. Então, ele entende que todo mundo tem a chance de participar, todo mundo pode participar de todos os shows, todos os movimentos culturais, e vai quem quer. E na escola também é a mesma coisa. Todo mundo tem a oportunidade de estar na escola, quem não quer ir, aí é problema de quem não quiser ir. Mas que todo mundo teve a oportunidade. Então, ele não leva em consideração que, às vezes, uma mulher ficou grávida e ela não pode dar continuidade nos seus estudos, teve uma doença em casa, teve que parar de trabalhar para cuidar dessa pessoa doente, enfim, passou por alguma necessidade, e aí essa criança, esse jovem, teve que parar para trabalhar para ajudar em casa, em questão financeira, então não leva nada disso em consideração. Que aqui todo mundo são convidados a participar, e todo mundo tem a chance de participar, então. E aí a gente tem um outro tipo de multiculturalismo, que é o diferencialista ou plural. Aqui a gente dá ênfase às diferenças, aqui a gente entende que tem que preservar as matrizes, as culturas, que as comunidades têm que ter suas próprias organizações, e aqui as comunidades são basicamente isoladas. Então, o que eu entendo aqui? Que esse multiculturalismo entende? Que basicamente a gente tem uma comunidade indígena, então essa comunidade indígena tem que ficar lá, num canto dela, intocada. Eu tenho uma comunidade negra, essa comunidade negra tem que ficar lá, intocada. E aí ela tem, sim, direito de se manifestar, de usar suas roupas, ter essa cultura, entre eles. Os italianos, eles podem ter uma comunidade? Podem. Então, eles vão desenvolver sua cultura, sua forma de comer, seus costumes, sua religião, mas a comunidade dos italianos. Então, seriam comunidades, cada um formaria uma comunidade, estaria ali e ninguém iria interagir um com o outro. Ficaria todo mundo dentro da sua comunidade, os casamentos, enfim, tudo aconteceria dentro da sua comunidade, certo? Para manutenção dessas comunidades. E a gente tem um outro multiculturalismo, que é o terceiro, né? Interativo ou intercultural. E aqui a gente tem como preceito a interculturalidade, que é as relações de igualdade. Então, a gente entende uma diversidade cultural e nessa educação a gente precisa reconhecer essa diversidade cultural. Então, aqui eu não preciso ter uma comunidade isolada. Aqui uma pessoa pode fazer parte, pode desenvolver seus costumes, suas crenças, mas ela também pode participar da outra cultura, de outras crenças. Enfim, ela pode interagir, as pessoas podem se relacionar, ter amizades, ter casamentos, enfim, ter junções entre as comunidades. Não precisa ficar com todo mundo isolado, pode todo mundo se conversar, mas elas podem também manter suas tradições, suas culturas, suas manifestações, enfim. E aí a gente tem a educação, como educadores, a escola tem que reconhecer e ensinar que existem essas outras culturas, né? Então, ensinar todas as culturas na escola, na questão do ensino religioso, que é muito polêmico, mas a gente teria, sim, que ensinar todas as religiões que existem, por uma questão de não ter preconceito com outras religiões ou com outras culturas, certo? Aqui é o que eu tô falando para vocês. Trabalho para que todos se respeitem, sem deixar os conteúdos de lado, claro, né? Então, a gente entender que todos têm que se respeitar. E a escola é muito importante, a gente tem que entender, enquanto professores, que a gente tem que intervir, sim, em situações de conflitos, em situações de discriminações. É obrigação do professor ele intervir nessas situações. E aí aqui tem uma pergunta, né, de que forma o currículo vem se concretizando na escola atual, e que o professor que efetiva o currículo, né? Mas voltando nessa questão que eu tô falando para vocês de interculturalidade, né, que é o que a gente trabalha hoje, que seria a terceira forma de multiculturalismo que a gente tratou, a gente tem que entender que nós, professores, somos parte dessa interculturalidade. Então, a gente tem nossas particularidades, eu tenho a minha crença, você tem a sua crença, o aluno vai ter a crença dele. Então, é que a gente precisa aceitar que cada um tem o seu jeito, cada um tem sua crença, respeitar, não passar por cima disso,
ter um diálogo sem hierarquia, no sentido de que o que eu falo, professora, tá certo, o que o aluno vai falar tá totalmente errado. É claro, se a gente está falando em termos científicos, não tem como a gente deixar o aluno falar algumas coisas e não corrigi-los, mas tem que deixar ele falar, e aí a gente tenta intervir e corrigir o que não tiver certo naquela fala, certo? E aqui, esse diálogo sem hierarquia que eu falo para vocês corrigirem, também entra as questões de conflitos multiculturais na escola. Então, quando a gente escuta coisas que os alunos falam sobre as outras religiões que são preconceituosas, a gente tem sim que intervir, tem que mostrar que aquilo não é certo, que cada um tem a religião, cada um tem os costumes, a vestimenta, as crenças que desejarem. Por que eu falo isso? Porque a gente fala assim, então, Camila, você está defendendo que cada um pode ir com a roupa que quiser para a escola? No sentido que se for da religião dele, do costume dele, da crença dele, ele pode ir sim. Por quê? E aqui a gente sempre acha que os negros, né, são muito, sofrem muito nessas questões, né? Até por conta de religiões de matrizes africanas. Mas eu vou dizer para vocês por experiência que sim, os negros sofrem muito, então crianças negras que têm religiões de matriz africana sofrem, mas crianças também que são, que têm algumas religiões cristãs, mas que, por exemplo, usam saia longa, não pode usar calça nem shorts, elas também sofrem muito. Então, que a gente também tem que olhar para essas outras pessoas e mostrar para as crianças que é a cultura dela e que ela vai se vestir assim e que tá certo ela se vestir assim, não tá errado. Assim como também não tá errado dela vestir calça. Se ela quiser vestir, ela que vista. Se a família dela acredita naquilo, tudo bem. Mas quando a gente ensina isso, como professor, é diferente do que só os pais falando, entendeu? Então, a gente tem sim que trabalhar essas questões na escola. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Primeiro, a gente precisa estudar bastante as questões multiculturais, né? E quando a gente percebe que tem algum aluno que tem uma outra questão, que tem uma outra cultura muito diferente do que a gente está acostumado, a gente estudar essa cultura para trazer para a sala, para as crianças entenderem o que acontece. Tem até questões de algumas religiões não comem porco, algumas religiões não comem carne de vaca, enfim. E aí, se a gente tem um aluno que faz isso, a gente vai estudar o porquê e vai ensinar para as crianças o porquê. E não é para ficar forçando, porque já com as crianças maiores, né? Principalmente quarto ano, enfim, essas idades aí para cima, eles vê que um aluno não come certa coisa, então eles ficam, não, come, experimenta, nananã, tem que fazer, porque eles querem muito, nessa idade, a hegemonia, né? Então todo mundo tem que ser igual. E aí a gente tem que mostrar para eles que não, que a criança não come por um certo motivo, enfim, e ter todo esse diálogo com eles. E aí, quando a gente tenta fazer essa questão de ter um diálogo, ensinar o porquê não vai, porquê não pode, ou o porquê sim e que aquilo tá tudo bem, ser diferente, enfim, a gente tá trabalhando numa teoria pós-crítica do currículo, certo? E aí, pensando na BNCC, de volta, como fica essa padronização da BNCC? Então, a parte unificada, a gente sempre tem que pensar o que a gente vai ensinar, por que a gente vai ensinar, para quê e de que forma. Não priorizar apenas o trabalho profissional nos conteúdos, tentar priorizar a parte humana. Criar espaços de diálogos entre as crianças, vivências coletivas individualizadas. Então, tentar, sim, trabalhar sempre em grupos, de 2, 3, enfim, grupos de alunos, dividir a turma em grupos e tentar sempre ter uma rotatividade nesses grupos. Não formar só os mesmos grupos com as crianças, tentar ter uma rotatividade. E proporcionar também, que eu acho muito interessante, que a gente frisa pouco isso, né? As questões individualizadas, então que as crianças têm que sim fazer coisas sozinhas, elas têm que aprenderem a resolver problemas sozinhas, enfim, isso é uma questão muito importante. E fazer, nós, enquanto professores, uma escuta sem preconceitos, sem ridicularizar. Então, não é porque a criança vem com uma questão que a família dela fala, enfim, coisas que são muito diferentes das coisas científicas que a gente vai ridicularizar. A gente vai escutar, tentar entender e explicar para essa criança outras formas de pensamento, certo? Então, a gente tem, aí ela traz um pouquinho de exemplos de alguns currículos que a gente tem em escolas, que acontecem em escolas. Então, a gente tem escolas que tem um currículo bilíngue, que tem uma segunda língua, então não tem só uma língua materna, né, mas tem uma segunda língua.
o que que acontece? A gente tem que, nessa escola, amplia a carga horária dessa segunda língua e ensina alguns conteúdos com essa língua, a partir dessa língua, né? Então, tenta, por exemplo, ensinar ciências, alguma parte de ciências nessa segunda língua, enfim. E a gente pode ter como segunda língua tanto o inglês quanto a questão da Libras, a gente pode ter francês, a gente pode ter outras línguas. Mas a gente pode entender também que pode ser que tenha escolas que a língua principal seja, por exemplo, a Libras. Isso acontece bastante. A Libras é a língua principal e português é a segunda língua. Então, o ensino de português vai ser completamente diferente do que se ela fosse a língua materna, certo? A gente tem como também currículo escolas confessionais, que são escolas religiosas. Então, os seus conjuntos filosóficos, a formação do sujeito, enfim, que a gente vem falando até agora, vai ser a partir de preceitos religiosos e teológicos. E a gente tem o artigo 20 da LDB que garante essa postura para a escola. Então, eles podem existir sim escolas religiosas, a gente tem a base comum que vem trazer alguns conceitos, mas a escola pode, nessa parte diversificada, introduzir seus conceitos teológicos, né? E aí, o que é importante? Geralmente não tem escolas públicas que são confessionais, são somente escolas particulares. Se eu estou colocando meu filho nessa escola, eu tenho que entender que essa é uma escola que vai ter conceitos religiosos. Se eu não quero esses conceitos religiosos, se eu vou brigar com a escola porque eu acho que tem que ser laica, então eu não vou colocar meu filho nessa escola. Eu coloco meu filho em outra, porque aquela escola, ela tem aqueles conceitos e ela é garantida por lei. Então, ela é respaldada pela lei para fazer aquilo, certo? E não são escolas só católicas, nem só na crença cristã, mas tem outras escolas também que têm alguns preceitos religiosos, e a gente tem que entender que essas escolas são basicamente particulares. Então, se você está colocando o seu filho nessa escola, é porque você compactua e entende e compreende quais são esses preceitos. A gente tem também um currículo de educação não formal. Então, o que é educação não formal? É uma educação não sistematizada. Porém, por que a gente trata ela aqui um pouquinho nessa questão do currículo? Porque ela tem uma base, né, de ensino de questões sociais, mas ela não tem nada sistematizado. Mas ela favorece muito a construção do sujeito crítico, que é muito difícil na escola a gente fazer, né? Então, por isso que é muito interessante estudar a questão da escola não formal, certo? E aí a gente tem, falando um pouquinho, por fim, das perspectivas futuras, que a gente conhece um pouquinho, né? Então, a gente tem a Escola da Ponte. Quem tiver interesse, eu acho muito interessante vocês entrarem no site, né? Chama Escola da Ponte mesmo. É uma educação totalmente diferente, a formatação da escola é diferente mesmo, né? E aí, como que a gente ajuda nessa perspectiva de futuro, né, do currículo? Então, sempre repensar o currículo de acordo com os resultados que a gente tem, não só de provas, mas também do dia a dia, ali, das atividades com as crianças, né? E assim, pensando, a gente avança nas teorias do currículo e o que a gente observa? Que tem, sim, avanços nas teorias do currículo, mas a gente não tem tantos avanços nas práticas. Então, às vezes, tem um currículo muito legal, muito diferente do que das teorias não críticas, mas as práticas são não críticas. São práticas tradicionais, são avaliações somatórias, classificatórias, enfim. Então, o que a gente precisa nesse momento? Estudar muito e tentar ressignificar nossos conhecimentos para transformar as nossas práticas, né? E sempre lembrar que perfil de sujeito eu quero formar. Essa acho que é a pergunta que a gente sempre tem que ter enquanto a gente vai preparar a aula, a gente vai preparar a prova, que é um instrumento de avaliação, enfim. Tudo que a gente vai preparar, a gente tem que sempre ter essa pergunta na cabeça. Qual é a intencionalidade desse conteúdo que eu estou ensinando? Por que eu estou fazendo isso? E qual sujeito eu quero formar? E aí, para finalizar, eu quero que vocês também pensem aí, né? Quais são suas concepções de currículo após as reflexões realizadas, certo? Boa prova para todos. A gente já conversou bastante, já passei alguns links para ajudar vocês. Então, boa prova.